Olá, meu nome é Esté e esse é eu, Biel, e hoje vamos falar de livros, um assunto muito importante, um livro muito importante. O livro que iremos falar hoje será Conhecendo os Pais da Igreja, uma introdução evangélica do Brian M. Litvin. Não sei se a pronúncia tá certa, mas gente, se você souber, por favor, me informe. É da editora Vida Nova. Vamos falar um pouquinho. Primeiro sobre o autor. O autor, atualmente ele é professor de teologia do Instituto, em inglês é Moody, acho que é assim, Moody Bible Institute, lá em Chicago, Illinois. Mas ele é formado em jornalismo, ele é mestre em teologia histórica e PhD na história da igreja. É esse cara que estará fazendo para nós esse livro. E ele em específico, ele nessa faculdade, ele não só é professor de teologia, como ele também é um professor de uma área específica, que é os pais da igreja, que é mais conhecido como patrício. Mas o que vai funcionar nesse livro aqui? Esse livro estará dividido em 10 capítulos, onde que cada capítulo é uma figura. Cada capítulo será um pai ou uma mãe da igreja. Eu vou estar citando quais são para você. Inácio de Antioquia, Justino Marte, Irineu de Leão, Tertuliano, Perpétua, Orígenes, Atanásio, João Crisóstomo, Agostinho e Cirilo de Alexandria. Certas pessoas você já deve conhecer, outros não, mas como a gente pode ver, ele não é um livro muito grande. Ele, se eu não me engano, ele só tem 253 páginas. Então, ele não é um livro onde ele vai te contar 100% sobre a vida de cada pai. Ele é simplesmente uma introdução. Ele irá te mostrar o contexto geral que ele está vivendo ali, que é tipo que é a vida que esse pai ou essa mãe está introduzido ali na sua época, mas o foco mesmo vai ser no que ele foi importante, em qual área, em qual assunto ou em qual tema, que ele foi importante e em que influenciou e que até hoje que nos fez ser como nós somos hoje em dia como igreja cristã. Esse vai ser o contexto geralzão mesmo, mas vai ser muito interessante porque fala de assuntos que a gente nem imaginava. Mas o que é pais da igreja? A gente fica olhando assim, né, gente? Olha assim, Pais da igreja, mas o que são pais da igreja? Eu estarei pegando o contexto aqui que o próprio autor vai estar falando, que vai iniciar na página 19 e vai terminar aqui na página 20. Na experiência do dia a dia, um pai é, por definição, alguém que veio antes de nós. Os filhos estão geneticamente ligados ao pai como seus descendentes. Independentemente de como é ou foi nosso pai humano real, a maioria de nós consegue compreender o conceito de um pai ideal. Ele é um homem que, já tendo percorrido o caminho da vida, guia seus filhos em sabedoria. Essa é a ideia por trás do termo pais da igreja. Os pais foram uma geração anterior de crentes que continuam a guiar seus descendentes espirituais na igreja cristã de hoje. Com esse sentido, o termo pais foi usado até mesmo pelos autores posteriores do período antigo para se referirem às gerações anteriores de crentes. Portanto, é um termo de uso muito antigo. Talvez logo alguém faça a seguinte pergunta: o que dizer das mães da igreja? Não houve mulheres que fizeram contribuições significativas para o cristianismo antigo? A verdade é que houve muitas grandes mulheres na igreja antiga. Os cristãos do passado com frequência elogiavam as qualidades nobres e heróicas de santas mulheres, sobretudo as mártires e as virgens que viveram de modo consagrado a Deus. Mas devemos lembrar que na sociedade antiga as mulheres raramente aprendiam a ler e escrever, e certamente não se esperava que tivessem uma produção literária e intelectual. Por esse motivo, poucas obras de mulheres do período da Igreja Antiga chegaram até nós. É esse que é o conceito que eles utilizam, assim, baseado nesse livro somente. Não foi nada baseado em outros termos, não. Então, esse era o conceito de pais da igreja. Ele ainda fala, bem mais resumido na frente. Em outras palavras, os pais e as mães da igreja são homens e as mulheres cujas crenças e cujo modo de viver foram coerentes com o que está registrado como ensinamento apostólico nas escrituras. Então, esse é um resumão mesmo de tudo aquilo que eu disse, mas eu acho que interessante que esse é o conceito que eles colocam e que é um termo muito antigo, que é um termo que até historiadores de um período depois já utilizavam para designar essas pessoas que estavam propagando e dando continuidade na evangelização, na leva e na disseminação do cristianismo. Como você pode reparar, tem até algumas pessoas que vocês podem conhecer, que é uma coisa que ele mesmo coloca como definição aqui. Aqui estará falando do período após a ascensão
ressurreição de Jesus, a morte dos discípulos, então não se havia mais os apóstolos, né? Então já tinha morrido, então tinham sido discípulos desses discípulos dos discípulos, era uma continuação ali da história cristã. Então é desse período até a queda de Roma, que se eu não me engano é 550. É 500 depois de Cristo. Então é até esse período que ele pega que essas pessoas viveram. Então, o que é importante você entender? Essa introdução aqui, essas pessoas, ali naquela época não se tinha essa divisão que a gente conhece hoje, dentro do cristianismo. Igreja católica, apostólica, romana, e você tem a igreja evangélica. Não se tinha essa divisão. Foram bem mais pra frente essas divisões, mas aqui era simplesmente católico. O sentido real de católicos é universal. Então todos eles eram cristãos católicos. Nesse sentido da palavra de universal. Todos que professavam que eram cristãos, que aceitavam Jesus como Cristo Salvador e seguia esses desígnios, eram considerados cristãos católicos. E uma coisa que eu achei muito interessante, uma coisa que até me incomodou, que foi que me chamou muita atenção por uma fala desse autor na introdução sobre esse tema que é pais da igreja, que querendo ou não é a história da igreja do cristianismo, para ser o que chegou a hoje, eles que deram continuidade aí na leva. Ele fala uma coisa principalmente, especificamente para os cristãos evangélicos, para eu que sou uma cristã evangélica, ele falou exatamente desse jeito. Quando alguém pergunta qual é a minha profissão e digo que sou um professor cuja especialidade são os pais da igreja antiga, geralmente essa pessoa me olha com uma expressão atônita. Se ela é desconhecida com frequência, pergunto se é católica romana, porque os católicos já ouviram falar dos pais da igreja, mas os cristãos evangélicos não. A maioria dos cristãos de hoje não conhece os pais da igreja. Talvez tenham ouvido falar sobre Santo Agostinho, mas isso é tudo o que sabem. Se este é o seu caso, creio que você está perdendo algo valioso. E dentro dessa introdução ele vai falando tudo que é necessário para você estar familiarizando com o assunto pais da igreja, mas no final ele fala que principalmente nós, cristãos evangélicos, estamos perdendo esse algo valioso que é a nossa história. Que não sabemos de onde, vamos supor, de onde saímos, de onde que saiu esses pensamentos, de onde que saiu. Aqui, só para vocês verem mais ou menos alguns assuntos, fala da primeira pessoa que utilizou a palavra definição trindade para especificar a Deus, Deus triuno. Ele fala sobre o credo apostólico, a criação do credo apostólico, qual foi a importância do credo apostólico. Ele fala aqui sobre a questão dos concílios. Ele fala aqui uma opinião de uma pessoa em relação a Constantino. Então você vai ver esses vários pontos, vários olhares de perspectivas, e todas elas cristãs, de pessoas que estavam ali lutando contra pessoas que estavam sendo simplesmente falsos profetas, e eles estavam ali para transmitir a palavra do Senhor. E eles iam mostrando. E sim, ele mostra aqui, se a gente for pensar, ele não tinha nada, ali era o começo de tudo. Pensamentos que hoje já é comprovado que não é aquilo, que está errado. Ele fala que ele não, aquele pensamento ele teve, só que já é comprovado que não é correto. Então, gente, eu deixo essa dica pra você. É um livro muito importante. Não é preciso ser cristão evangélico para ler. Pode ler sem ser cristão evangélico, porque aqui nós temos um contexto histórico muito grande, de séculos. Então a gente pode ver aqui a evolução do Império Romano, e também podemos ver a queda do Império Romano, principalmente aqui na última pessoa. Eu espero que vocês possam ler. Se você já leu algo sobre, você tem outros livros que falam, você possa estar deixando aqui embaixo pra mim estar procurando, porque assim, me interessou muito sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, que você esteja deixando o seu like, que você esteja se inscrevendo nesse canal, e que você esteja compartilhando com as pessoas, que elas possam estar vendo e recebendo essa dica, que você possa estar me seguindo nas minhas redes sociais. Os links vai estar sempre aqui no box de descrição. E muito obrigada, até o próximo vídeo.